Me passei. Foi mal, gente. Foi. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês, seguidores da Lolex Division. Eu sou o Lolex e como vocês já viram, o vídeo de hoje é sobre Brock Lesnar. Para quem não sabe, além de lutar no UFC, o Brock Lesnar também fez história na WWE. Só que para muitos, a segunda passagem do Brock Lesnar é muito peculiar, vamos dizer assim. A primeira passagem do Brock Lesnar, ele era visto como o futuro da WWE. E na segunda passagem, ele já era visto como um cara preguiçoso, que fazia poucos golpes, e o primeiro reinado dele até foi legal. Mas o segundo, que é o pelo Universal, todo mundo ficou com o pé atrás. E é hoje que eu vou desmistificar. Será que o reinado de 504 dias, mais alguns dias agregados, foi ruim ou a gente que era ruim de análise? Pera aí que a gente já vai chegar nessa parte. Para analisar o reinado, primeiro a gente tem que contextualizar um pouco sobre como era o contexto do título universal na época. O primeiro reinado era para ser do Finn Balor, só que por causa de uma lesão no dia da conquista, ele teve que deixar o título vago em menos de 24 horas. O segundo reinado, quando ele estava começando a engrenar com o Kevin Owens, ele acabou sendo esquachado de forma brutal pelo Goldberg e de uma forma que nenhum fã da luta livre gostou. Então, quando o Brock Lesnar vai enfrentar o Goldberg na WrestleMania 33, tá todo mundo do lado do Brock Lesnar com uma única missão: tira o título desse velho careca. E ele tira, mas ele não só tira, como ele mostra um pouco do que vai ser esse reinado, que são lutas rápidas, com muitos finishers, muitos suplex. A fórmula do Brock Lesnar nesse reinado do título universal são golpes golpes com força efetiva e combates rápidos. Só que quando você para pensar nisso, um reinado de 3 meses talvez fosse o ideal. Mas ter um nome como Brock Lesnar carregando e dando visibilidade para esse título era tudo que a WWE precisava. E nesse contexto que começa os 504 dias de terror da besta encarnada. Após derrotar o Goldberg, a WWE deixa o Brock Lesnar de molho, porque o Brock Lesnar ele tem a mentalidade meio de UFC mesmo. Pra que eu vou defender o título toda semana? Pra que eu vou defender o título todo mês? Se lá no UFC eu luto 2, 3 vezes no ano. Então, com essa mentalidade se começou o reinado do Brock Lesnar, que sempre deu a entender que a qualquer momento poderia estar deixando a WWE e voltando pro UFC. Ele fica os primeiros 3 meses sem defender, e nesse meio tempo é feita uma Fatal 5-Way, a primeira da WWE, envolvendo Bray Wyatt, Samoa Joe, Finn Balor, Roman Reigns e Seth Rollins. O Samoa Joe vence esse combate e acaba se tornando o primeiro desafiante ao título do Brock Lesnar. Para muitos, o reinado já deveria ter acabado aí. E se lembra dessa frase, para muitos o reinado deveria ter acabado aí, porque a gente vai repetir ela várias vezes ao longo do vídeo. Porque quando o Samoa Joe sobe pro main roster, ele já era visto como um cara pronto. O cara que bateu de frente com o Kobashi, o cara que dominou na TNA, o cara que dominou na Ring of Honor, o cara que fez gato e sapato no NXT, e o cara que vai acabar com a besta Brock Lesnar e vai devolver ele pro UFC. Mas infelizmente, quando chegamos no Great Balls of Fire, a primeira e única edição desse evento, o Samoa Joe vai lá dar um calor sinistro no Lesnar, parece que vai ganhar, mas perde no primeiro F5. O reinado do Brock Lesnar foi muito disso. É finisher, 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 e ele saindo, 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 F5. Acabou. A primeira defesa do Brock Lesnar acabou num simples F5 em uma luta de quase 7 minutos. Para muitos dos fãs, isso começou a ser frustrante, porque o Brock Lesnar pouco aparecia e quando aparecia era coisa de oi, tchau. Que nem aquele meme lá do Simpsons, o cara entrando no bar, saindo e voltando rapidinho. Foi exatamente isso a descrição do reinado do Lesnar. Depois dessa defesa, a WWE estava muito preocupada com como ia seguir o reinado do Brock Lesnar, porque a todo momento ele falava que ia para o UFC. Então, o gerente geral da época anunciou um combate para o SummerSlam. Brock Lesnar teria que defender o seu título contra Samoa Joe,
um dos caras mais casca-grossas do Monday Night Raw. Roman Reigns, um dos grandes rivais do Brock Lesnar, e ninguém menos do que o monstro entre homens, Braun Strowman. Quando o Brock Lesnar ficou sabendo disso, ele ficou revoltado e prometeu para todos presentes na arena: se vocês tirarem o meu título dessa forma, eu nunca mais piso num ringue da WWE. Então, dessa forma, chegamos no SummerSlam, com o público louco pro Brock Lesnar perder o título e nunca mais pisar na WWE, mas com um porém: qualquer um poderia sair do título com o título em mão naquela noite, menos o Roman Reigns. Naquela época, o Roman Reigns era um dos caras mais odiados. Se botasse o Roman Reigns e o Osama Bin Laden e uma arma, provavelmente davam 3 tiros no Roman Reigns e deixavam o Osama Bin Laden ir embora. O Roman Reigns era muito odiado porque achavam que ele era muito forçado somente por ser primo do The Rock. Coisa que atualmente, se a gente for ver, quanto mais proximidade com alguém do passado da WWE, mais forçado vai ser. O Cody Rhodes, Braun Breaker. Mas então, de quando chegamos no SummerSlam, o Braun Strowman dizima o Brock Lesnar. Ele dá Running Power Slam, ele mesa, fora de mesa, quebra mesa de comentarista, vira mesa de comentarista em cima do Lesnar. E tava todo mundo fazendo o Lesnar de danada. E chegou num ponto que parecia muito que o Lesnar ia acabar saindo da WWE sem mesmo sofrer o pin. Porque numa Fatal 4-Way, você pode pinar qualquer pessoa para ser o campeão. E depois de um tempo fora, essa é a luta mais longa do reinado, com 20 minutos. Mas o Lesnar, ele fica em ringue, vamos dizer, 5, 7, porque como é uma Fatal 4-Way, poucas pessoas precisam estar dentro do ringue. E grande parte do tempo o Lesnar estava ou do lado de fora morto, ou no backstage, depois de sofrer tanta surra. E o combate ele fica muito parelho, parece que o Braun Strowman vai ganhar e era quem tinha o apoio do público. O Samoa Joe também teve muito apoio do público, mas acabou não vencendo o combate. E o Roman Reigns era o único que não queriam que vencesse o combate. E quando o Roman Reigns estava no controle, era vaia e vaia. Qualquer outro nome poderia ter ganhado. Então, quando o Brock Lesnar retorna e dá uma surra em todo mundo, as pessoas não conseguem ficar bravas porque ele retém o título mais uma vez. Elas ficam aliviadas porque a pessoa que tira o título do Brock Lesnar não seria o Roman Reigns. Pra você ver, todo mundo queria que o Brock Lesnar perdesse o título, mas quando veio a chance de ser o Roman Reigns, o público ficou feliz que não tiraram o título para dar pro Roman Reigns. Porém, muitas pessoas falam até hoje que dar o título na mão do Braun Strowman naquela época, naquele exato momento, era o certo a se fazer. Será que a WWE errou ou será que a WWE acertou? No combate, o Braun Strowman fica revoltado e vai atrás do Brock Lesnar falando: você não me pinou, você não me bateu, eu te dei uma surra sinistra e você só é campeão porque você não precisou me pinar. Num combate 1 contra 1, você sabe que eu sou o monstro. E o monstro dá uma surra nessa bestinha. Brock Lesnar ficou possesso e, incrivelmente, ele ia marcar um combate pro pay-per-view seguinte. O Brock Lesnar estava lutando em 3 pay-per-views seguidos. Ele não aparecia em todo semanal? Não, mas aparecia em quase todo pay-per-view grande. E dava um destaque sinistro pro título, porque todo mundo fora da WWE falava: ah lá, o Brock Lesnar é campeão universal daquele negócio lá, o WWE, né? Ou, talvez não seja de mentira, porque o campeão dos caras é o Brock Lesnar. Brock Lesnar era campeão no UFC. Então, a visibilidade que a WWE conseguiu em cima do título universal por causa do Brock Lesnar foi imensa. Só que, mais uma vez, as pessoas já estavam prontas. Agora é 1 contra 1. Braun Strowman contra Brock Lesnar. Tá na hora do Lesnar perder, certo? Na cabeça dos fãs, certo. Na cabeça da WWE, chegando no Mercy, 1 contra 1, Brock Lesnar contra Braun Strowman, o evento principal, o Monday Night Raw, louco pro Braun Strowman ganhar, mas ao mesmo tempo torcendo pro Lesnar ficar com o título porque ele era menos perigoso que o Braun Strowman na visão de muitos. E o combate começa uma surra do Braun Strowman. É surra, running power slam, slam, choke slam, e o Brock Lesnar vai aguentando. O combate só muda quando o Brock Lesnar encaixa uma Kimura em cima do Braun Strowman. E o Braun Strowman começa a ficar com muita dor no braço. E depois que ele encaixa a Kimura, o Brock Lesnar vai lá, suplex, F5, 1, 2, 3. Como assim o Brock Lesnar continuou com o título?
Assim como a minha câmera ficou desacreditada, o público também ficou. Quem que vai tomar o título do Brock Lesnar se não vai ser o Braun Strowman? Quando vocês descobrirem, vocês vão ficar bem chateados. Depois dessa defesa de título, o próximo combate do Brock Lesnar foi um combate um pouco diferente. Survivor Series. O campeão do Raw iria enfrentar o campeão do SmackDown. Brock Lesnar iria enfrentar AJ Styles para dizer: o Raw é mais forte ou o SmackDown é mais forte? Para muitos, isso era um combate inacreditável. Ninguém nunca imaginou assistir um Brock Lesnar contra AJ Styles e isso estava acontecendo no Survivor Series. E só estava acontecendo porque o Lesnar era campeão. Então, mais uma vez, o Brock Lesnar ser campeão da WWE alavancava o público, fazia que o público torcesse para outras pessoas, porque por mais que ele não fosse um cara 100% presente, quando ele estava presente, todo mundo parava para ver o que ia acontecer com ele. Seja torcer a favor, como poucos, ou torcer contra, como metade, mais da metade, 90% do universo da WWE. E quando chega no combate, é uma surra do Brock Lesnar sinistra. Em alguns momentos dá pra acreditar que o AJ Styles vai ganhar, mas quando acaba o combate e o Brock Lesnar sai como o campeão alfa, você vê, esse cara não é campeão à toa. Ele é o Brock Lesnar, a besta encarnada. Não é qualquer um que vai tomar o título dele. E depois dessa aparição que ele faz, ele some mais uma vez, porque o reinado do Brock Lesnar é disso. É sumir, aparecer. E querendo ou não, isso ajudou muito o Monday Night Raw, porque pelo fato deles não terem o campeão principal, eles precisavam se virar com as figuras do main card, ou seja, os caras principais da brand que tinham um nível para ser campeão mundial, mas não eram porque estava nas mãos do Brock Lesnar. Então a WWE tinha que se virar, dando destaque pro Roman Reigns, dando destaque pro Seth Rollins, dando destaque pro Samoa Joe, dando destaque pro Braun Strowman, dando destaque para esses caras, para que mesmo sem o título principal, a WWE sentisse que tivesse alguma coisa forte. E é por isso que grande parte dos Survivor Series que existiram, o Raw sempre teve vantagem, porque os nomes fora sem ser campeões eram muito fortes, porque todos eles estavam só esperando a chance do Brock Lesnar cometer um deslize. Deslize que era esperado acontecer no primeiro pay-per-view de 2018. A besta Brock Lesnar contra o monstro Braun Strowman contra o demônio Kane. Quando você para pra pensar, o Braun Strowman tava num hype absurdo. Ele já tinha batido fulano, já tinha batido ciclano, já tinha feudado contra o Lesnar, tinha perdido. E mesmo assim, os fãs queriam receber as mãos dele e queriam que o Lesnar recebesse também. Então, ficou marcado esse combate envolvendo Kane também. Infelizmente, o Brock Lesnar vence mais uma vez, só que sem derrotar o Braun Strowman. Ele pina o Kane e o Braun Strowman começa a gritar: "Você só ganhou porque você não me pinou!" Só que essa desculpa não cola mais, né? Porque o Brock Lesnar derrotou ele no No Mercy no ano anterior. E chegando perto da WrestleMania, ficou uma puta dúvida. Se quem ganhou o Royal Rumble foi o Shinsuke Nakamura, e ele vai desafiar o AJ Styles, quem que vai enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania? Acho que vocês já estão imaginando que, ó, na verdade, não era isso nessa época, era o Believe That, acredite nisso. Roman Reigns venceu o Elimination Chamber e ia enfrentar o Brock Lesnar mais uma vez pelo título mundial no main event de uma WrestleMania. Chegando na WrestleMania, existiu muito diálogo, tipo, o Paul Heyman vai trair o Brock Lesnar, ele vai se juntar com o Roman Reigns. Ah, o Roman Reigns vai ganhar limpo, é hora dele ganhar, não vai ter Seth Rollins dessa vez. Só que quem falava isso era uma pequena porcentagem. Grande parte dos fãs mudaram o discurso totalmente. Roman Reigns campeão? Não, deixa o Brock Lesnar mesmo. Pelo menos o Brock Lesnar é forçado porque ele é o menininho do Vince, ele não é o menino do The Rock. A gente, pelo menos com o Lesnar, é garantia de ter uma luta boa sempre. E lembrando, durante o reinado do Brock Lesnar, ele não teve uma luta ruim, até chegar no dia da WrestleMania. Chegando na WrestleMania, a WWE decide mudar a fórmula Brock Lesnar. E ao invés de fazer lutas de 5, 7 minutos, que era o que o Brock Lesnar estava acostumado, eles decidem botar 15. Só que 15 com a fórmula exaustante de Spear, F5, German Suplex, Superman Punch,
não foi algo que casou muito bem. E o que irritou muitos fãs foi que o Braun Strowman só levou um F5 para perder. O Samoa Joe só levou um F5 para perder. O Roman Reigns levou 5 F5s e se recusou a perder. O Brock Lesnar precisou de 6 F5s, um dos golpes mais letais da WWE, para derrotar o Roman Reigns. E isso era só mais um pingo para dizer que esse cara era forçado. Mas quando você pensa, ele derrotou o Roman Reigns, quem que será que é o próximo? É o Seth Rollins? Chegou a vez do Finn Balor? Vamos voltar no Samoa Joe? Pode ser o Bray Wyatt? Será que é o Miz? Não. Próximo pay-per-view, Arábia Saudita, Brock Lesnar renova o contrato e diz, não vou pro UFC, vou ficar aqui na WWE. O Roman Reigns vai enfrentar o Brock Lesnar numa luta de jaula, ou seja, dentro da jaula, que é a Steel Cage nesse caso. Ou você sai da jaula, ou você faz o seu oponente desistir, ou você faz o 1, 2, 3. Essas são as 3 formas de vencer o combate. E o Roman Reigns falou, eu vou ganhar de você, eu não vou sair da jaula. O Brock Lesnar, eu vou ganhar de você, não vou sair da jaula. E quando chega o combate, é de novo um combate chato, um combate cansativo, repetitivo. Coisas que a gente já tinha visto dando certo com outros oponentes. O Roman Reigns, pela segunda vez consecutiva, não conseguiu render um bom combate. A lembrança que a gente tem desse enfronte é o Spear que o Roman Reigns dá no Brock Lesnar, a jaula arrebenta e cai ambos. Um rola para a direita, um rola para a esquerda. Os pés do Roman Reigns tocam primeiro no chão? Tocam. Ele deveria ter sido campeão? Sim. A WWE seguiu o que era o lógico? Não. Deixaram o título com o Brock Lesnar e deixaram de forma controversa, dando a entender que o Brock Lesnar escapou mais uma vez. Ele pode não ter sido o melhor superastro, ele pode não ter sido o gênio, mas assim como em todas as outras vezes onde ele sofreu, apanhou, ele precisou de um golpe de sorte, seja um F5, seja essa vez realmente a sorte, para vencer o combate. O reinado do Brock Lesnar é super pautado nisso, é sobre saber apanhar e conseguir vencer com um golpe só, que é o F5. Então no momento que a WWE faz o Roman Reigns sair de 5 F5s, a lógica acaba. No momento que a WWE faz o Roman Reigns não conseguir ser convincente batendo no Brock Lesnar, a lógica acaba. E no momento que a WWE decide, Roman Reigns, você perdeu na WrestleMania, você perdeu no Super Showdown, não, Greatest Royal Rumble, que é outro evento da Arábia Saudita, vamos te dar mais uma chance. Você vai lutar contra o Brock Lesnar no SummerSlam, porque o Brock Lesnar, sim, some mais uma vez depois do evento da Arábia e só volta no SummerSlam, 3 meses depois. Só que nesse meio tempo, o Braun Strowman conquistou o Money in the Bank, que é uma pasta que tem um contrato que diz que você pode enfrentar qualquer campeão a qualquer momento. E ele sempre falou, eu vou tirar esse título do Brock Lesnar. Então no dia do SummerSlam, ele chega e avisa, independente se for Roman Reigns, que foi um dos rivais do Braun Strowman, ou se for Brock Lesnar, no final dessa luta eu vou dar um cacete em vocês e eu que vou sair campeão. A crowd não tava nem aí se o Roman Reigns ia ganhar o combate, ou se o Brock Lesnar ia ganhar o combate. Eles estavam torcendo era pelo cash-in do Braun Strowman. E infelizmente, o cash-in não aconteceu. O Braun Strowman levou uma surra do Roman Reigns sem querer, levou um cacete do Brock Lesnar e para finalizar o combate, o Roman Reigns aplica um Spear e derrota a besta encarnada. 504 dias, 8 defesas, melhor, 7 defesas e uma conquista. O reinado foi bom? Se você analisar do ponto de vista aparição e tudo, não. Se você analisar do ponto de vista comercial, muito. Lutas, até chegar no pedaço do Roman Reigns, o reinado estava sendo maravilhoso. Todo mundo torcia a favor de quem enfrentava o Brock Lesnar e ficava triste quando o Brock Lesnar ganhava. Quando chegou na vez do Roman Reigns, isso inverteu, porque ninguém queria ver o Roman Reigns campeão. O Roman Reigns acabou com a magia de torcer contra o Brock Lesnar. E quando ele derrota o Brock Lesnar, você meio que, ao invés de transformar alguém que você quer torcer a favor quando acabasse com o Brock Lesnar, que seria o caso do Samoa Joe, seria o caso do Seth Rollins, seria o caso do Finn Balor, seria o caso do Bray Wyatt, seria o caso até o The Miz, que nunca foi gostado pelo público, ou o nome do SmackDown, Dolph Ziggler ganharia um hype, Baron Corbin ganharia um hype, e o próprio AJ Styles, Daniel Bryan, todos esses caras ganhariam muito destaque se derrotassem o Brock Lesnar e seriam apoiados pelo público.
o Roman Reigns não tinha um público. Então, o fato do reinado ter acabado por causa do Roman Reigns foi o que matou de verdade um reinado que tinha tudo para ser perfeito. Mas se você acha que o reinado do Brock Lesnar acabou aí, você tá muito enganado. Mesmo sendo derrotado, Brock Lesnar sumiu mais uma vez. Só que ele volta quando Roman Reigns planeja de enfrentar Braun Strowman no cash-in, que é, o Braun Strowman agendou o combate. E quando ele agenda o combate, era um combate sem regras, sem estipulação. Então, desmaiou? Não tem problema. Tem que acabar. Alguém tem que vencer. E a WWE quebrou isso ao botar o Brock Lesnar para atacar os dois e dar a match como um empate. E depois que a match deu empate, ficou marcado para outro show na Arábia Saudita. Roman Reigns vai defender o seu título contra Brock Lesnar e Braun Strowman. Só que, infelizmente, assim, pro personagem Roman Reigns foi bom, porque foi aí que ele começou a ganhar o apoio do público. Mas, infelizmente, pro Joe Anoa'i, que é a pessoa que interpreta o Roman Reigns, ele começou a sofrer com uma leucemia e precisou abandonar seu título. Num momento muito emocionante, todo mundo chorou, todo mundo aplaudiu e todo mundo realmente viu que não adianta vaiar o Roman Reigns. Ele não é uma pessoa ruim. Não é culpa dele que a WWE força ele. Mas isso é assunto para outro vídeo. Quem sabe um vídeo sobre a carreira do Roman Reigns falando por que ele é o melhor membro do Shield. Será? Quando o Roman Reigns vaga o título, o combate na Arábia vira Braun Strowman contra Brock Lesnar, valendo o título universal. E todo mundo falou, beleza, é o full circle do Braun Strowman. Ele vai bater o Lesnar, ele vai virar campeão, é o momento dele. Não, gente. O Brock Lesnar bateu o Braun Strowman em 3 minutos e se tornou campeão universal pela segunda vez. Nesse segundo reinado, ele fez a mesma dinâmica de aparecer, sumir, só que a gente já estava desgastado. A gente não tinha mais o hype. Quem é que vai derrotar o Brock Lesnar? Porque o Roman Reigns já tinha feito isso. Quem será que vai ser o próximo a derrotar o Brock Lesnar? A gente torcia que fosse o Braun Strowman. Não foi o que aconteceu. E isso não é culpa do Lesnar, é culpa da WWE que não soube bucar direito. Mas voltando para o reinado do Lesnar, quem foi o primeiro desafiante desse segundo reinado? Segundo reinado, a primeira defesa do Brock Lesnar não é de verdade uma defesa. É o segundo Survivor Series seguido que ele chega como campeão. E dessa vez, o desafiante dele é o Daniel Bryan, que todo mundo tava yes, yes, yes. Mas dessa vez, ele não era mais bonzinho. Ele tinha atacado brutalmente o AJ Styles, chute no saco e tudo para virar campeão. Seria uma dinâmica cara mal contra cara mal. Só que vocês já entenderam. Quem tá lutando contra o Brock Lesnar tem o apoio do público. Então, mesmo sendo um cara ruim, o Daniel Bryan recebeu o apoio. Quando ele deu golpe baixo no Lesnar, todo mundo torceu. Quando ele fez golpes sujos, todo mundo torceu. Porque todo mundo queria ver o Brock Lesnar perdendo uma primeira vez sem ser pro Roman Reigns. Como se fosse algo de tipo, eu vou apagar que o Roman Reigns derrotou o Brock Lesnar. Quem derrotar o Brock Lesnar primeiro é quem derrotou. Só que, infelizmente, o Brock Lesnar também derrotou o Daniel Bryan. E ele seguiu, sumiu um mesinho, voltou em janeiro para outro Royal Rumble. Só que nesse Royal Rumble, ele vai enfrentar o Finn Balor. Se você puxar lá no começo, você lembra que o Finn Balor foi o primeiro campeão universal. E ele chegou no Brock Lesnar. Brock, se você se garante tanto, eu fui o primeiro campeão universal. Eu sou bom, nunca te fiz nada, nunca tive minha chance. E, além de nunca ter tido minha chance, eu nunca tive uma revanche pelo título. Se você se garante, me dá essa revanche. Brock Lesnar falou, é nóis, é agora. Pum, chegou lá, ele tava dando uma surra no Balor. Mas o Balor é gênio. Finn Balor é um dos caras que lutou no Japão, lutou na Europa. Então, ele começou a atacar as costelas do Brock Lesnar. Porque com as costelas machucadas, como que ele faz German Suplex? Como que ele faz F5? Ele não conseguia mais fazer os golpes de potência dele no Finn Balor. E nesse momento, pareceu muito que o Finn Balor ia ganhar. Ele subiu no topo da terceira corda, aplicou um coup de grace maravilhoso, e o juiz foi lá. 1, 2. Quando ele tava indo pro 3, Brock Lesnar pega o Finn Balor numa Kimura. Kimura é aquele golpe lá que torce o braço, bota aqui atrás, tenta quebrar. E o Finn Balor precisa desistir para não ter seu braço arrebentado. Então, mais uma vez, onde o público da WWE se frustra, porque se fosse o Finn Balor derrotando, todo mundo ia estar muito feliz.
porque o Finn Balor finalmente teria a chance de ter o reinado que ele não teve. Mas como não foi o Finn Balor, paciência. Vamos para a terceira WrestleMania, onde o Brock Lesnar está envolvido com o título. Só que dessa vez, ele tinha um oponente que ele já conhecia, Seth Rollins, o cara que tirou o último título mundial dele, o cara que fez o cash-in nele, o cara que sabe muito bem como derrotar a besta. E chegando lá, ninguém tava muito, vamos, será que o Seth Rollins vai derrotar? Bem, o Roman Reigns é amigo dele, já derrotou, talvez seja a vez do Seth Rollins. E foi o que aconteceu. Num combate de 3 minutos, Seth Rollins fez a mesma dinâmica do Goldberg, só que de forma eficiente. Diferente do Roman Reigns, todos os outros oponentes souberam fazer esse combate, que é finisher, golpe especial e acaba o combate. O Roman Reigns não conseguiu fazer, mas todos os outros oponentes conseguiram fazer. Então, se você para pra pensar que o reinado acaba no Seth Rollins, esquece esse mini tempo que o Lesnar ficou sem título e devolveu pro Roman Reigns, o reinado é maravilhoso, porque todas as lutas são boas. Em todo momento o público está torcendo contra o Brock Lesnar, que é o objetivo. Em todo momento a gente está esperando o que será que vai acontecer, será que o Brock Lesnar aparece, será que ele some? Então a dúvida sempre foi grande. O reinado do Brock Lesnar pode não ter sido mil maravilhas, mas se você aí gostou do reinado de 1400 dias do Roman Reigns, que da metade para frente ele também começou a aparecer, sumir, aparecer, sumir, aparecer e sumir, você só critica o reinado do Brock Lesnar porque é o Brock Lesnar. Você não critica por causa da qualidade dele. Porque as lutas eram boas. As lutas tinham uma fórmula? Tinham. Mas todo lutador tem sua fórmula. Os Young Bucks quase sempre fazem a mesma luta. O Will Ospreay quase sempre tem a sua dinâmica. O Jon Moxley tem sua dinâmica com sangue. O Seth Rollins tem sua dinâmica. Por que, que o Brock Lesnar não pode ter a dele? Por que, que o Brock Lesnar não pode se aproveitar de uma coisa que é válida, que nunca é repetida contra o mesmo cara, a não ser como foi contra o Roman Reigns, e que deu certo na maioria das vezes? O reinado do Brock Lesnar, se a gente fosse analisar de uma nota 0 a 10, foi um 7, porque gerou ódio no público, fez com que os fãs ficassem bravos, fez com que os lutadores se sentissem, pô, Vince, por que, que o seu menino tem chance e a gente não? E é uma coisa maravilhosa. Se você quer saber mais de luta livre, quer saber de mais reinados e quer saber de mais histórias, o lugar é aqui. Eu sou o Lodex e você acabou de assistir um vídeo da Lodex Division.